Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Graça e paz de Jesus Cristo seja com você ou com vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Degustação Teológica. Aqui é um canal de degustação que envolve temas sobre cotidiano, política, teologia propriamente dita, igreja, mas tudo isso dentro da perspectiva e da cosmovisão cristã, envolvendo a teologia cristã. São degustações que têm por objetivo levar você, que está assistindo os vídeos do canal, a desejar mais e depois procurar fontes onde possa se aprofundar nos temas propostos aqui. Eu sou o Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade, aqui em Caieiras, São Paulo. Também sou teólogo por formação. E o tema de hoje será ligado ao nosso curso IBF. Nós temos um curso que damos aqui no nosso canal, aqui pelo YouTube. E nesse curso nós estamos vendo disciplinas introdutórias sobre alguns temas da teologia. Nós tivemos um curso introdutório, uma matéria introdutória sobre bibliologia. Se você procurar aqui no canal, você vai achar 6 vídeos, são 6 vídeos, tá? Falando de bibliologia no nosso curso IBF. Você vai ter também 3 vídeos de teontologia, falando do ser de Deus e estudando a pessoa do Pai e a Santa Trindade, ok? E também você vai ter 4 vídeos de cristologia, com a palestra do pastor Daniel Viotto, falando sobre o estudo acerca de Cristo. Bom, e em breve teremos também uma matéria introdutória sobre pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo. E agora estou fazendo alguns vídeos introdutórios para a matéria chamada homilética. Ok? Nós vamos estudar homilética, então. Já eu falo o que é isso, mas peço que você se inscreva no canal, você que está nos visitando, que você curta esse canal para fortalecer a gente aqui e compartilha. Os que já são inscritos, muito obrigado. Continue divulgando e acompanhando a gente aqui. Beleza? Bom, pessoal, no nosso curso IBF de hoje, estamos falando então sobre homilética. E serão alguns vídeos, uma sequência de vídeos. Claro, é muito introdutório, mas pode te ajudar, dar noção, trazer uma noção para você sobre o que é homilética. Lógico que para se aprofundar nisso, você pode se inscrever num curso regular, num instituto bíblico, ou num seminário livre de teologia, ou até mesmo uma faculdade reconhecida pelo MEC para fazer um bacharelado. Tá? Todos os cursos são bons, né? Tem muitos cursos bons, claro que tem lugares que a gente recomenda mais do que outros, né? No final eu vou deixar 2 vídeos falando aí sobre instituições, né, que eu recomendo você, tá bom? A ir. E no finalzinho do vídeo eu deixo essas recomendações. Aliás, não é nem recomendações, perdão, são dicas, tá? Que pode de repente ajudar você a procurar um lugar para estudar, tá? Se caso assim você desejar, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá. Primeira aula de homilética, primeiro vídeo do nosso curso bíblico IBF. Bom, em primeiro lugar, o que é homilética, né? O que significa homilética?
o que é a homilética, ok? Vamos ver o que é isso. Bom, a homilética é a matéria, a disciplina da teologia que se ocupa no preparo dos sermões, ou seja, que se ocupa com a pregação, como um sermão vai ser organizado, como o esboço, né? Você vai fazer um esboço para uma pregação, para uma mensagem que você vai trazer para a igreja ou para um público em algum local, de modo público, publicamente, né? E a homilética, ela busca te preparar para isso. E não apenas isso, mostra como nesse preparo do sermão, aquilo que você precisa ter como ferramentas para organizar o pensamento, para organizar os tópicos do sermão, a forma do sermão, né? E também de modo fiel, né? Que você possa ter um sermão que tenha qualidade no sentido bíblico, né? E que ele tenha começo, meio, fim, né? Que seja objetivo, que ele possa alcançar o objetivo, tá? E não apenas isso, a homilética, ela também ajuda a gente a se apresentar ao público, para que possamos, desde o nosso trajar, né, de como estamos vestidos, a nossa aparência, até mesmo como nós falamos, que tipo de palavras nós usamos diante de um público, tá? Até isso a homilética trata. Bom, mas nós que estudamos teologia, né? Sejam professores, alunos de teologia, é sempre bom que vocês aos poucos vão comprando alguns livros, né? E vão lendo esses livros, obviamente, consultando, né? Para que vocês possam ter suporte. Aliás, essa mini biblioteca atrás aqui de mim, né? Minha biblioteca, onde eu sempre vou aí, ao longo do tempo, né? Fui comprando livros, né? Comprando um pouco aqui, comprando um pouco ali, e a gente vai montando a nossa mini biblioteca, tá? São livros para leitura mesmo, e alguns livros, e outros livros, né? Muitos até, para consulta, tá bom? Isso é muito importante para estudo, pesquisa, beleza? E eu não falo só para quem é teólogo, mas para quem quer ser um pastor, quem quer estar numa liderança de algum departamento. É importante que você se apegue à leitura, ao conhecimento, ao estudo, porque isso ajuda muito você na sua função lá na igreja. Professores de escola dominical, escola bíblica, né? Enfim, é importante que todos envolvidos como obreiros na casa do Senhor, seja qual função seja, vocês se apeguem aos estudos e avancem nisso, tá? É importante. Lógico, não só obreiros. Eu desejo que toda a igreja, todos os cristãos cresçam no conhecimento, né? Cresçam avancem, né? No estudo teológico, no estudo bíblico. Isso é de modo geral, tá? É aberto a todos que querem se aprofundar nisso. Mas principalmente aqueles que estão, né, com a responsabilidade de alguma liderança, ou estão liderando um pequeno grupo, ou um departamento, ou estão lidando, né, ou trabalhando em algum ministério que envolve ensino, né, que envolve palavra, e também, lógico, né, principalmente pastores, né, temos que buscar estudar, beleza? A homilética, então, é muito importante também, além das outras disciplinas, ela também é fundamental na teologia. E todos nós, falando de biblioteca, nós procuramos sempre base para aquilo que a gente fala, né? Então é importante que você sempre tenha em mãos um dicionário bíblico, um dicionário teológico, tá? Por exemplo, eu tenho dois aqui, o do Claudio Correia de Andrade, tá certo? Pela CPAD, já está até desgastado aqui um pouco de tanto que a gente usa, né? O dicionário
teológico, tá vendo? Pela CPAD. Então é um bom dicionário teológico, tá? Recomendo ele para vocês. E tem um outro que é uma edição de bolso, isso aqui dá para você carregar facinho, né? Cabe na palma da mão aí, ó, tá vendo? Dá para você carregar. Esse aqui é fininho, é bem mais básico, esse aqui já é um pouco mais. Você vê a diferença, né, dos dois aí, né? Ó. Você vê a diferença dos dois. Aqui eu marquei uma página que eu vou ler, mas olha isso, a diferença de páginas dá para você ver bem, né? Então esse aqui é mais pela editora Vida, o dicionário teológico, tá vendo? Dicionário teológico pela editora Vida, tá? Pela editora Vida, ó, certo? Agora esse aqui é interessante porque ele é do... Tem 3 autores, né? Entre eles aqui, o Stanley Grenz, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Stanley Grenz, né? David Guretzix. Deve ser. Eu não manjo desses nomes aqui, tá? Mas é antigo isso aqui já aqui, viu? Ele circula há muito tempo, vende bem. Porque isso aqui, ó, pra você ter ideia, esse que eu tô na minha mão, eu comprei esse aqui quando eu comecei a estudar teologia em 2006, tá? Então faz muito tempo, né? Nós já tem esse livrinho aqui, nós estamos em 2024, há 18 anos, faz 18 anos que tem esse livrinho aqui. Então você vê que, e continua vendendo, viu? Continua vendendo exatamente assim, né? Mas então vale a pena vocês terem aí, tá? Dicionários de teologia, tá bom? Bom, mas eu vou ler aqui o que está escrito aqui no do Claudio Honor de Andrade, da CPAD, esse aqui, o que ele diz o que é homilética, tá? Então vamos lá. Do grego, homiléticos significa escolhido, escorreito, certo? Mas que aponta para a arte de elaborar e apresentar sermões. É a disciplina que nos leva a falar com elegância, desenvoltura e propriedade bíblica e evangélica. Então, a homilética faz isso, né? Nos traz desenvoltura, também ajuda você a se apresentar em público, falar em público. Também tem essa função. E é interessante porque aqui na sequência do dicionário teológico, ele vai falar sobre homilia ou homília, né? Do grego homilia, né? Ou no latim homilia, parte da teologia pastoral que se ocupa de transmitir oralmente a palavra de Deus aos fiéis, o mesmo que uma oratória sacra. Então, homilia pode ser considerada uma oratória sacra, tá? Originalmente, a homilia significava uma pregação em tom familiar ou quase coloquial. Na literatura cristã antiga, era a prédica que os bispos faziam logo após a leitura dos evangelhos. Ou seja, lê-se o evangelho e depois se faz um comentário, né? Explica-se aquilo que foi lido. Então, homilia, né? Muitos falam como se fosse um pequeno sermão, né? Homilia, tem igrejas que usam, né? Nós vamos agora para a homilia, que é a pregação, a explicação daquilo que foi lido, tá? Mas vem aí de homilética, né? Que vai dar sentido aí à palavra homilia, tá certo? Ou homilha, tá? Bom, então tá aqui o que eu li para vocês, que está escrito aqui nesse dicionário, certo? E eu vou ler para vocês o que está no outro dicionário. Vamos lá. Abrindo aqui, vamos lá. Calma lá, tá chegando. Aqui tá quase, hein? Aguenta aí. Vamos lá. Homilética,
tá? Leia esse aqui agora. Homilética é a disciplina teológica que busca compreender o propósito e o processo da preparação e apresentação dos sermões. A homilética busca entender e integrar os papéis do pregador, da mensagem e do público. Também busca ajudar o pregador a se preparar espiritualmente para a pregação e a desenvolver sermões fiéis às Escrituras e a apresentá-los de forma culturalmente aplicável, tá? Então, até isso aqui a homilética faz, beleza? Bom, uma vez a gente apresentado, né? Nós temos aí apresentado esse significado, o que é essa disciplina, o que ela estuda, né? E principalmente aqui, lendo os dicionários teológicos, vamos então dar início ao primeiro ponto aí, ou os primeiros pontos, os primeiros tópicos aí do tema ou da temática homilética, né? Da disciplina homilética. Eu quero, nesse primeiro vídeo, não vou ainda nesse primeiro vídeo, nessa primeira videoaula, eu não vou ainda falar dos sermões, de como preparar o sermão e etc, né? Ainda não. Mas eu quero aqui falar sobre a apresentação daquele que vai pregar publicamente, apresentação pública do pregador ou da pregadora, daquele que vai levar a mensagem, como que se apresenta em público, tá? E também como falar, que palavras nós vamos usar para falar. Bom, pessoal, sabemos que não somos perfeitos, às vezes a gente erra, tá? É natural o ser humano errar, não importa o grau de formação, o nível de formação que tenha, a gente pode errar. A gente pode, em algum momento, dar uma falhada, cometer alguma gafe, pode acontecer, tá? Mas o ideal é que a gente se prepare, que a gente desenvolva, que a gente avance, cresça, tá entendendo? Desempenhe cada vez melhor o trabalho da pregação, tá certo? Então, uma das coisas que eu quero chamar atenção, a primeira coisa, e chama atenção para você, chama atenção para mim, é como nós vamos estar publicamente diante das pessoas, como nós seremos vistos, nossa aparência, nosso traje, nossa roupa. E aí eu quero dizer que não quero cair no legalismo, ser legalista, tá? Mas nós precisamos ter bom senso. Bom senso. Eu não acho legal roupas extravagantes, né? Aquele pessoal que gosta de usar um terno cheio de detalhes. Eu não sei se vai ter alguma imagem enquanto eu falo, porque eu gravo e depois às vezes adiciono alguma imagem, tá? No vídeo. Eu vou ver se eu acho alguma imagem do que eu tô falando. Se aparecer aí, é porque eu achei. Se não, você vai imaginando aí. Pensa naquele pessoal que usa sapato de crocodilo. Pastor, tô falando de homem. Sapato com couro de jacaré. Né? Fica meio mesclado. Usa aquele terno, ou paletó, ou blazer, né? Cheio de detalhes, como se fosse um artista. Como se fosse um artista. Chamativo, chama muita atenção. Ou de cores chamativas. Muito extravagante, né? Que muitas vezes tem um corte de cabelo meio diferentão, né? Tomem cuidado, pessoal,
tá com essa extravagância, extrapolando. O pregador, ele tem que ter uma roupa de boa aparência, ele tem que estar bem aparentado, né? Visivelmente falando, é bom, né? As pessoas olham o pregador, uma pessoa de bom senso, ou a mulher que vai pregar, né? Pessoa de bom senso, de bom gosto, né? Até porque nós vamos falar para vários públicos diferentes, né? Quando eu falo de vários públicos, eu falo assim, no mesmo público existem públicos, né? É uma plateia só, porém nessa plateia, se é que eu devo chamar plateia não, porque plateia seria algo para espetáculo, né? Tá vendo? A gente tem que ir corrigindo nossas palavras, pensando nelas, né? Auditório, vamos usar o termo auditório, onde as pessoas estão ali na cadeira, seja num evento que você vai palestrar, ou seja na nave da igreja, né? Você tem ali os bancos da igreja, nós temos um auditório. Pessoas que estão sentadas para te ouvir, beleza? E nesse auditório, principalmente quando se trata de igreja, nós teremos pessoas de uma classe social mais elevada, nós teremos pessoas mais humildes, né, mais simples, nós teremos, simples que eu falo, pessoas com um nível social menor, e eu não estou aqui de modo algum, pelo amor de Deus, dizendo que um é melhor que o outro, negativo, mas é uma realidade. Nós podemos estar num ambiente onde temos pessoas com uma cultura diferente da outra, não é verdade? Com uma classe social diferente da outra, não é verdade? Alguns com poder aquisitivo maior, outros com esse poder bem menor. Alguns com um grau de instrução a mestrado, a nível de mestre, né? Já terminaram sua graduação, já fizeram uma pós-graduação, já fizeram um mestrado, alguns com doutorado, né? E teremos aquelas pessoas que não terminaram nem sequer o ensino fundamental. E eu não estou falando isso, por favor, você que está assistindo esse vídeo, eu não estou aqui diminuindo as pessoas que não tiveram esse estudo formal, tá? Pelo contrário, todos têm o seu valor. Então é por isso que também, quando nós vamos em público, temos que ter esse bom senso, né? Nós devemos estar com uma roupa que seja agradável ao público em geral, entendeu? Um traje que seja aceitável em todas as camadas da sociedade, tá? Algumas pessoas vão dizer, mas Deus não liga para isso. Eu sei, é óbvio que Deus não liga para isso. Mas as pessoas que estão ali são seres humanos. E eles estão nos observando. Que conselho nós poderíamos dar para uma pessoa, né? Sobre o traje dela, sobre o jeito dela agir ou falar. Nós temos que ser, devemos ser, os primeiros a dar o exemplo, nós que vamos estar num púlpito pregando a palavra, ensinando. Então, uma roupa que seja decente, nada de roupa imoral, homens com calça muito apertadinha, já vi por aí nos púlpitos, né? Pessoal com costume de calcinha apertada, calça apertadinha, né? Pastor pregando de baby look. Ô, irmão, igreja não é lugar disso, tá? Então tenha a postura. Seu traje não deve ser nem extravagante, não deve ser chamativo de forma nenhuma, tá? Não confunda elegância com extravagância. Tem gente que vai, que nem eu falei agora há pouco, né? Com cores de carnaval, vão com sapatos de couro de jacaré mesclado, colocam paletós, blazers, né? Com detalhes extravagantes, brilhantes, parecendo um mágico que está num circo fazendo um show. Igreja não é show. Igreja é lugar de adoração a Deus, lugar de comunhão com os irmãos, lugar de gente normal. Beleza? Então o pregador tem que ter o bom senso de ir com uma roupa que seja uma roupa que gera um equilíbrio
aos olhos de quem vê, tá? Sem extravagância, sem ser roupas imorais, e aí no caso das mulheres a mesma coisa, nada de roupa extravagante, tá? E também nada de roupas indecentes, mulher com saia curtinha, né? Com decote ou com calça apertada, isso não é lugar, né? Aliás, para o cristão, acredito que não deva ser lugar algum o portar, o vestir-se assim, mas a igreja menos ainda. Então você que vai a público, né, que vai pregar, que vai cantar, que vai estar ali diante de um auditório, pelo amor de Deus, vista-se com uma decência, com a modéstia, ok? E de modo simples. Agora, por outro lado, não confunda simplicidade, humildade, modéstia. Não confunda isso com ser ridículo, tá? Pastores ou pregadores, seja quem for, que vai lá com camisa de time, né? Que coloca uma roupa rasgada, suja, ou que coloca roupa que não combina, né? Não combina. O camarada usa uma camiseta qualquer com calça social, ou fica esquisito, fica feio, né? Poxa, mas usa, dependendo se for a sua igreja, o seu ambiente lá, procure saber, né? Como que é, né? Use ali uma camiseta polo, certo? Decente, uma calça jeans, um sapatênis, né? Tá equilibrado, tá tranquilo, tá certo? Nada de boné na cabeça, tá certo? E se você for pregar fora, isso para o homem, para a mulher, mesma coisa, uma calça social, né, legal, uma blusinha que seja decente, um blazerzinho, se tiver frio, se não, só a camiseta social, uma blusinha, certo? Coisas assim equilibradas, com cores equilibradas, tá? Com roupa bacana, que dá para você olhar e falar, ó, tá decente, tá? Então não seja extravagante, querendo trazer um luxo que fica parecendo que está numa festa de casamento ou num evento de carnaval ou num show, num espetáculo. Também não vá com roupas que geram sensualidade, tá? E também não use roupas com a ideia de que é humilde, mas que na verdade são ridículas, tá? Porque as pessoas vão olhar isso e vão falar, olha, a pregação pode até ser boa, mas o cara se veste de forma ridícula, tá? Então não precisamos, vamos nos poupar disso, ok? Você vai estar numa igreja falando para o auditório publicamente. Então pense na roupa que você vai colocar, roupas que combinem, né? Roupas que são adequadas para o ambiente. Beleza? Primeiro ponto aí, trajar-se, tá? Trajar-se adequadamente, equilibradamente. Fechou? Bom, bermuda nem pensar, camisa regata menos ainda. Vamos ter aí zelo, respeito, né? Uma certa reverência no lugar que estamos e o que vamos fazer, o que representa aquilo. Estamos numa sociedade, temos uma cultura, precisamos olhar o público para quem estamos falando, né? Para qual com qual público estamos lidando, né? Então tenhamos esse entendimento aí, beleza? E sabe, queridos, isso aqui que eu tô falando, tem gente que ouve, aprende e aplica e dá certo, é bom, dá certo. Tem gente que fala, quer nem saber, mano, assim mesmo, ignora o que a gente tá falando aqui. Beleza, depois vão falar de você. Ou vão falar que você parece estar no circo, nos corredores vão falar isso. Ou vão falar pelos corredores dizendo que você é ridículo, que você se veste mal pra caramba, né? E às vezes a gente falha nisso aí, mas a gente precisa se corrigindo, melhorando, beleza? Para ter equilíbrio, tá bom? E depois que a galera fala,
Pessoal, nós temos uma igreja de seres humanos, ninguém é anjo. E se o pessoal falar, a gente às vezes quer achar ruim ainda. Ó, estão fofocando, estão falando. Meu, a gente tá dando munição, né? Você tá dando para as pessoas motivo para falar. Então, tenha equilíbrio, tá? E não estamos aqui falando nada sobre terno e gravata, paletó e gravata. Isso aí, irmãos, é para as igrejas que têm tal costume. Tá? Que nem é na nossa igreja Batista Fraternidade, nós não temos exigência desses trajes. A não ser em casos solenes. Por exemplo, na Santa Ceia, né, no culto de Santa Ceia, a gente usa a camisa clerical. Nós, os pastores e os obreiros, se trajam de social. Fica mais elegante, bonito, para a gente servir. É um momento solene. Tá entendendo? A Santa Ceia, né? Nós vamos servir a igreja. Então, nós nos vestimos assim, como você está vendo aí na foto, nas imagens. Nós nos vestimos assim por ocasião da Santa Ceia. Beleza? Nós podemos também pôr um terno e uma gravata, de repente, num culto de aniversário de igreja. Nós podemos colocar também num casamento que vamos fazer, não é verdade? Então, são ocasiões. A Igreja Batista Fraternidade, onde nós estamos ali, onde eu sou o pastor titular, nós trabalhamos assim, tá? Nos demais cultos, nós não exigimos nenhum tipo de terno, gravata, paletó, roupa social. Não, mas que tenhamos esse bom senso que eu estou falando aqui, tá? E se você vai pregar numa outra igreja, um outro ministério, numa outra instituição religiosa, ou seja, numa outra denominação cristã ou evangélica, você vai, é claro, saber antes, tá? Qual o costume daquela igreja, que tipo de roupas os pregadores usam, né? Então, se o pessoal lá só usa terno e gravata, não vai querer chegar lá, dar uma de rebeldinho e querer invadir o espaço dos outros, que eles vivem assim, são assim, não vai querer chegar lá e quebrar tabus, né? Você e eu temos que respeitar os locais que nós vamos. Então, quando chega lá, usa terno e gravata, amém. Pega seu terno e gravata, se caso você tiver, né? Amém. Se não tiver, não vai, né? Paciência, na verdade. Mas assim, pega lá o terno e gravata, né? Arruma o homem. Se for mulher, aqui só usa saia, irmã. Compra uma saia lá se você não tem, ou se você tem, né? Se não tem, não vai, não sei. Mas procure lá no seu guarda-roupa, você deve ter alguma que não é coladinha no corpo, né? Mas uma saia decente, bonita, agradável. Bom senso, né, pessoal? Bom senso. E coloca uma saia lá, nada de saia curta, que seja aí de um tamanho razoável, né? Em cima do joelho ali, ou uma saia mais longa, comprida, que vai até mais embaixo. Enfim, vista-se elegantemente, respeitando o ambiente, a cultura daquela igreja onde você vai visitar, onde você vai ser o preletor ou a preletora, tá? O pregador ou a pregadora. Beleza? Então fica as dicas pro pessoal sobre roupa, penteado, né? Nós somos igreja, estamos diante de um público, atendemos pessoas diversas, como eu falei, no mesmo público, num único auditório, existem vários públicos, né, ali presentes, e isso é importante a gente saber, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui, tá? Primeira dica, beleza? Segunda dica, a nossa fala. Nosso português, nossa língua portuguesa precisa melhorar, queridos irmãos e queridas irmãs. Na informalidade, quando nós estamos na roda de amigos, nós não nos preocupamos em falar direito, né? Algumas pessoas levam isso muito a sério e falam corretamente o português corretíssimo, né? Em qualquer ambiente, onde ele esteja, seja na roda de amigos, seja no trabalho, em casa, ele criou para si um padrão de falar perfeitamente ou corretamente, ou mais próximo disso, a língua portuguesa.
Nem todo mundo age assim. Às vezes, nos ambientes informais, né, entre amigos, roda de conversa em casa, entre família, de modo mais relaxado, a gente se dá ao direito de falar errado, né? Ah, meu, tô cansado mesmo, né? Não é verdade? Tô cansado mesmo. Nós vai fazer, mano, é nós, né? É, meu, né? Coisas do tipo, né? Poderia aqui criar um monte de outras falas, mas você entendeu. Então, às vezes é comum acontecer, né, nos ambientes informais a gente ficar relaxado. Agora, quando a gente vai falar em público, pessoal, a gente precisa se policiar. Nós precisamos nos policiar. E aí vale a pena até mesmo rever um pouco de língua portuguesa, procurar no YouTube, tá cheio de dicas de falar em público, vídeos de professores de português que vão falar sobre expressões, né, ou falas, colocações que são corretas na língua portuguesa, né, para a gente não atropelar a língua e a gente não passar vergonha publicamente. E não importa o grau de instrução que você tenha. Pastor, eu não terminei o ensino fundamental. E daí, meu irmão? Isso não significa nada. E daí, minha irmã? Né? Não quer dizer que você é uma pessoa que não tem a condição, a capacidade de melhorar, né? De se lapidar, né? Se moldar. Ora, isso é possível. O conhecimento está hoje ao alcance de todos, tá? Não tem desculpa para a gente não melhorar. Inclusive, eu queria até dizer, até para incentivar pessoas a continuarem estudando, pessoas que de repente pararam no caminho, retomem seus estudos, não fique aí acomodado ou achando que você não consegue, para você não dá. Dá sim. Eu sou daquele que incentiva, dá sim. Tá? É formação, é instrução, é avanço. E o que eu puder encorajar alguém a avançar, a caminhar e a vencer, a progredir, eu o farei. E em qualquer área que seja. Tá bom? Então que você possa ter também esse vídeo como algo motivador para você. Tá? Agora, mesmo quem tem grau de instrução, nós temos vícios de linguagem, né, e erros que são terríveis, e a gente tem que corrigir e se policiar. Lembrar que o púlpito, né, a plataforma da igreja, onde tem o púlpito, de onde vamos falar, de onde vamos pregar, né, daquele lugar que sairá a nossa voz. Lembrando que o púlpito é esse suporte aí onde a gente põe a Bíblia, tá? Para apoiá-la. Isso é púlpito, tá? O púlpito normalmente fica aí sobre uma plataforma, numa igreja. Normalmente é assim, às vezes fica sem plataforma, fica no chão, mas é o púlpito, tá? Lembra? Até quando você vai numa loja, você vai comprar púlpito. É isso aí, tá? Esse suportezinho que tem vários modelos, né, que você pode encontrar. São púlpitos, tá? Então, o que acontece? É no púlpito, do púlpito, onde você põe a sua Bíblia ali, do púlpito que você vai trazer sua palavra para os que te ouvem. Não é sua casa, não é sua roda de conversa, não é o lugar da sua informalidade. Aquele lugar é o lugar formal, é um ambiente, é igreja, apesar de estarmos entre irmãos, estarmos em comunhão. Lembre-se, podemos ter visitantes, falamos para diversos públicos, tá? Então você não precisa ter uma fala extremamente difícil, com palavras que impressionam, palavras difíceis que ninguém conhece. Nossa, do que ele está falando, né? Por obséquio, né? Irmãos, por obséquio, e você não precisa usar esses termos que a maioria das pessoas não estão acostumadas, nem sabe o que significa. Mas também você tem que tomar cuidado para não falar palavras erradas, né? Ou
falar de modo errado, né? Não respeitando aí os artigos, o verbo e outras coisas parecidas. E isso é importante você estudar. Não precisa ser expert, não precisa ser nenhum expert em língua portuguesa, não. Como eu te disse, pequenas dicas, como nesse vídeo mesmo que eu estou dando, já vai ajudar você, né? Essas dicas irão ajudar cada um daqueles que estão procurando esse tipo de ajuda. E que sirva como incentivo isso aqui, tá? Então, o que acontece? A pessoa precisa se policiar. Ele ou ela que vai para o púlpito falar publicamente. Você não está mais na sua informalidade. Então, vamos lá. Palavras ou expressões, né? Diversas, né? Eu vou pegar, vou pegar aqui diversos exemplos e vou soltando aqui para você entender. Respeite palavras plurais e palavras em singular. O que é no plural, o que é no singular, os artigos, né? No plural, artigos no singular. Por exemplo, irmãos, as Escrituras vai nos dizer. Vou repetir. Irmãos, irmãs, as Escrituras vai nos dizer. Não, querido. Não é as Escrituras vai. As Escrituras vão nos dizer. Porque as Escrituras é plural. E vai é singular. Então não dá. Tem que ser tudo plural. As Escrituras irão nos dizer, ou as Escrituras nos dizem, ou as Escrituras vão nos dizer. Tá? Lembre-se disso. E isso serve para tudo. Tá? Irmão, irmã, irmãos, irmãs, nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos difíceis. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui usando o vídeo para ridicularizar ninguém, tá? Mas para você estar pregando para um público, você precisa se esforçar e desenvolver falas corretas. Tá entendendo? Então, não é para dizer palavras ou usar expressões ou do jeito que eu estou colocando aqui de modo errado, né? Não se diz, irmãos, vivemos tempos difíceis. Irmãos, nós vivemos em tempos difíceis. Plural, queridos. Respeite o singular, respeite o plural. Entendeu? Compreendeu? Então, assim, para quem ouve é importante isso. Como eu disse, você tem muitos públicos. Os mais simples talvez não se importem com a sua fala. Tranquilo. Mas talvez você pega lá o mais estudado, o mais instruído. Ele pode olhar de modo crítico. Fala, poxa, uma pessoa está pregando na igreja sem sequer ter o preparo mínimo para falar em público. Então, queridos, isso é importante. E a homilética, ela se preocupa com isso. Tá? Não é uma pregação na informalidade. É uma pregação num ambiente formal, formalizado, numa igreja institucionalizada. E que temos diversos públicos, porque o culto é público. Então, você se prepare. Não importa o nível de instrução que você tenha, se você tem faculdade, se você só tem ensino médio, ou se você só tem ensino fundamental, não sei. Mas se você vai pregar, você precisa se alinhar nisso aí. Beleza?
Então, cuidado com o português que você usa. Melhora esse português aí. Ok? Às vezes a gente escorrega, por exemplo, em palavras erradas. Uma vez ou outra nós podemos falhar nisso aí que eu falei, mas não pode ser algo que você vai pregar 40 minutos, são os 40 minutos falando errado. Pelo amor de Deus. Você carregou da tua informalidade, do seu vício de linguagem na informalidade, você carregou para o ambiente formal e não está sabendo fazer distinção, querido, de uma coisa de outra, de um lugar para o outro. Você precisa saber os ambientes que você está. Beleza? Outra coisa, né? A gente fomos, ou a gente fomos não existe. É a gente foi, porque a gente também é singular, não é plural. A gente foi. Tudo no singular. A gente foi. Ah, pastor, se eu quiser falar tudo no plural, então é nós, agora sim, nós, que é plural, fomos. Nós fomos. Ok? Então, estas coisas você precisa se policiar, treinar, desenvolver, amadurecer, para você não ter problemas de erros de linguagem e depois você mesmo que vai pagar o preço, que o pessoal vai sair dizendo, olha, não sabe nem falar direito. Entendeu? Compreendeu? E tem gente que até sabe, mas gosta, tá tão acostumado com a informalidade que ele não consegue distinguir o lugar que ele vai, que ele está diante de um público e precisa ser mais formal. Então, tome cuidado com o seu português. Lembre-se, plural, singular, plural, singular. Lembre-se dessa regra, tá bom? Outra coisa que nós temos que tomar cuidado, as brincadeiras. E aí eu tenho que me policiar, porque eu gosto muito quando eu tô com a igreja, no ambiente da igreja, a gente é pastor, tá acostumado com os irmãos, as irmãs, a gente tem uma liberdade de brincar. Lógico, falar algo engraçado num púlpito, uma palavra que você brinca, deixa o ambiente mais leve, é natural. É natural, isso pode acontecer normalmente. Mas mesmo assim nós temos que ter bom senso. Nós temos que ter bom senso. Tá? Então as brincadeiras elas devem ter limites. Não pode ser brincadeiras que de repente deixe alguém sem graça, né? Ou que mexa com a integridade de alguém. Então até com uma palavra ou outra mais engraçada, a gente tem que pensar, tem que ligar o filtrinho, ligar o filtro e tomar muito cuidado. Tá? E isso vale para mim, para você, para todos nós. Precisamos nos policiar. Agora, não tem que ser aquele pregador chato, desculpa usar o termo chato, né? É um termo ruim de usar também, chato. Mas vou falar aqui o bem português, claro. Não precisa ser aquele pregador formalzão demais, chato, né? Que não pode falar nada mais ou menos engraçado, que as pessoas riem, já não acham que tá certo. Não seja ignorante a esse ponto, né? Mas também vamos ser ponderados com as brincadeiras no púlpito, né? Mas é gostoso, né? Uma pregação que tem a verdade sendo apresentada, tem objetivo, a mensagem tem objetivo, tem objetividade, né? O pregador sabe a mensagem que ele tem que levar, ele está consciente do que é que Deus pôs no seu coração, está consciente do sermão, qual o objetivo daquela pregação, qual a finalidade da mensagem que ele está passando para a igreja, ele é consciente, mas é gostoso quando mesmo assim ele brinca um pouquinho ali, descontrai, é gostoso, tá? E é bom para a igreja e isso cria laços, vínculos com o público, com o auditório, tá? Isso é muito bom, ajuda a comunicação ficar mais tranquila entre quem está falando e quem está ouvindo. Então, tenha assim uma comunicação leve, né? Não seja um pregador pesado, mas também não seja alguém que extrapola nas brincadeiras e às vezes falta até o bom senso e pode até, com uma brincadeira desagradável, chatear alguém ou deixar alguém sem graça. Não seja inconveniente. Essa é a palavra.
Tem gente que brinca, mas às vezes brinca de forma inconveniente lá no púlpito. E aí não pega bem, tá? E deixa o pessoal meio sem graça. Então, liga o filtro, veja o que pode, o que não pode, seja equilibrado nesse sentido, tá bom? E evite palavras, sei lá, de baixo calão, palavras que também é vício de linguagem, às vezes é do dia a dia, da sua informalidade, você esquece e leva para o púlpito, né? Por exemplo, aí o pessoal tá lá fazendo manifestação, brigando, né? O cristão tá lá no meio, depois toma o cacete da polícia. Essa palavra não pode ser usada num púlpito. Não deve ser usada. Toma um cacete da polícia. Isso aí a gente fala, se é que fala, mas fala na informalidade. No púlpito, troque, tomou um cacete da polícia por apanhou da polícia, levou uma surra feia dos policiais, né? Entendeu? Apanhou feio, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Nunca falar palavra assim, ou fez merda, né? Sabe? Ou esse cara, esse irmão só faz merda, né? Foi lá o rei e o rei foi lá e fez uma cagada, irmãos. Não fale essa palavra. Eu vou até rir aqui, porque imagina, né? Imagina você pregando, né? E agora eu tô no vídeo informal, tá? É uma aula, tô na informalidade aqui. Imagina você pregando, né? e pregando e falar assim: então, irmãos, o rei Saul foi lá e não ouviu o Senhor e fez a maior cagada, né? Tipo assim, ô irmão, por favor, né? Use outra expressão, né? Fez bobagem, né? Desobedeceu, fez o que não era devido, errou. Então tem maneiras de a gente colocar essas palavras da informalidade, a gente precisa tomar cuidado. Eu preciso, você precisa, num púlpito, tá bom? Tomemos cuidado com isso, tá? Nós podemos ter um visitante na igreja que fica escandalizado, nunca mais volta, né? E vai, às vezes, ver a igreja como um lugar onde fala-se de qualquer forma, né? Com palavras desrespeitosas. E às vezes não é que você tá ali entre irmãos, tá tão acostumado com os irmãos, se sente mais à vontade, mas a gente precisa se policiar, tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? Bom, e eu tô dando exemplo desse de cagada, né, que eu falei, ou de cacete, tomar um cacete, né? E como a gente deve corrigir, mas tem um monte de outras coisas, ou de outras expressões, palavras, ou frases inteiras até, que nós precisamos nos policiar, tá? Tomar cuidado com o que falamos, como falamos, né? Ao falar mal de um governo, né? Às vezes a gente brinca, né? Na igreja que a gente está olhando ali o público, a gente sabe que o público que está conosco, geralmente eu sou pastor da igreja, por exemplo, né? Eu conheço bem, não somente eu, o pastor Vioto que está ali conosco, né? Também pastoreando a igreja, a gente olha, então a gente conhece bem cada irmão, a gente sabe se tem visitante, não tem, então a gente às vezes fica um pouquinho mais livre para algumas coisas. Mesmo assim a gente precisa se policiar, tá? De repente a gente vai falar de um governo ali, a gente quer dar um exemplo de uma situação, né? E a gente pode dar um exemplo, irmãos, pensa num governo ruim, né? Quando governa, um governo quando não vai bem, irmãos, como as coisas vão mal, a Bíblia diz isso, né? Que quando o justo governa, o povo se alegra porque as coisas vão bem, mas quando um ímpio governa, tudo vai de mal a pior e as pessoas se lamentam, né? Sofrem, choram. Você pode usar esse texto bíblico, inclusive, mas tomar muito cuidado, que de repente entrou alguém ali que é de um partido contrário ao partido que você de repente apoia, se é que você tem algum partido, né, político. Às vezes a pessoa é mais ali de centro-esquerda, e a gente está ali pregando e descendo, tecendo, né? Olha o que eu ia falar, descendo a lenha, descendo a madeira, descendo o porrete, né? Falando mal a beça do governo
E assim, todos nós, irmãos, não todos, tem alguns que não estão nem aí, nem com esquerda, nem com direita, tem, né? E assim, eu acho que o reino de Deus não é nem de esquerda nem de direita. Eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre isso, né? Pra gente não ter ídolos políticos. Esse vídeo aí, ó, que você tá vendo, tá certo? E eu tenho um outro vídeo que eu falo também de política, tá? É, sobre política para conscientizar a gente. E tem um outro que eu me manifesto porque eu deixei um determinado lado político, que é esse aí, né? Tá certo? Eu acho que isso é para conscientização daqueles que me ouvem, tá? Agora, no ambiente da igreja, mesmo lá a gente precisa se policiar, porque de repente tem alguém ali que entrou, tá começando a vir, é novo convertido, o camarada não tem uma noção do que é Deus, fé, tá começando agora a caminhar, mas ele ainda tem uma ligação muito forte com um determinado partido, um determinado político, um viés político. E se a gente está ali e começa a bater naquilo, sair, né, do momento da pregação e começar a falar esse governo X, Y, por exemplo, a gente pode perder uma alma, né, de graça por conta de um comentário que não era nem necessário. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Obviamente, cada caso é um caso, a igreja precisa se conscientizar. Tem coisas de um determinado viés político que é contra os princípios bíblicos. Tem outro lado que não é que é perfeito, mas às vezes tem alguns valores que prezam, e aí você tem que fazer aí um balanço, né? Então, mas a gente tem que se policiar também, tá bom? Então é isso, pessoal. Tá falando assim de modo geral, essa é a introdução do primeiro vídeo, da primeira videoaula de homilética. Logo, logo nós vamos fazer os próximos vídeos, dando sequência aos assuntos abordados aqui. Nós vamos começar a falar dos tipos de sermão, né? Como preparar o sermão, o que o sermão precisa ter, né? Que critérios a gente usa para preparar o sermão, né? Como a gente pode encarar um público, olhar para o público e falar com o público, né? E o medo de falar em público, essas coisas todas nós vamos tratar nos próximos vídeos que virão. Hoje é uma introdução falando da nossa postura, da nossa linguagem, da nossa língua portuguesa, da formalidade do lugar que nós estamos, contra os vícios de linguagem, erros de português. Tudo isso é importante a gente alinhar, tá? Então se policie, sempre pense nisso, assista esse vídeo, mas, olhe para dentro de si, se encare, você que já tem pregado, faça uma análise, como é que você tem pregado, como é que você tem se vestido, tá? E use isso para aplicar. Esse é o motivo do vídeo, é o motivo dessa aula, tá bom? Bom, fazer teologia. Eu vou deixar aí 2 vídeos para você na sequência. Um é do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, é um curso livre a nível ministerial. As aulas são presencial e online, eu sou um dos professores, que é o IBBC. Vou deixar o vídeo na sequência que você pode se inscrever, procurar o pessoal lá pelo WhatsApp e fazer sua inscrição para estudar teologia, tá bom? Nível ministerial. E nós temos a Faculdade Teológica Sul-Americana, que eu indico também, que já é uma faculdade, tem cursos nível de bacharel em teologia, reconhecidos pelo MEC, temos pós-graduações, tanto lato sensu, que é especialização, como estrito sensu também, que são mestrado e doutorado, tá? Aí você pode entrar no site, esse site aí, e saber um pouco mais. Mas eu vou deixar o vídeo informativo para você conhecer. Também oferece cursos presencial e online, à distância também. Todos com nota máxima no MEC, de modo excelente, tá? Mas não apenas isso. A Sul-Americana, ela incentiva muito nas missões, né? Fala muito sobre missão e pastoreio. É uma faculdade que não se preocupa somente com rigor ou teor acadêmico, mas principalmente no cuidado de pessoas, no pastoreio. Por isso que eu indico muito. É onde eu fiz a minha graduação, é onde eu fiz também minha pós-graduação em liderança, né? Então eu indico a Sul-Americana para vocês. Lógico, teria outras para indicar, como a FABAPAR, né? Onde eu fiz lá minha pós-graduação em teologia sistemática, né? Também uma boa instituição que também oferece graduação em bacharelado em teologia. Mas aí fica aqui algumas indicações para vocês aí, tá? Então eu vou pôr esses 2 vídeos na sequência. Peço que você se inscreva no canal, curta o canal, compartilha com alguém para ajudar alguém, para abençoar a vida de alguém e segue a gente para os próximos vídeos.
Beleza? Um abraço, Deus abençoe, até o próximo. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor. Pessoal, Para Deus vocês abençoe. conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu tô aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Vou ter a alegria de ministrar aula de teologia pastoral e vamos ver no que dá. E aí, ó, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. É uma benção. Não, só o corredor, só para o pessoal ir conhecendo, tá? E vale a pena, tá? IBBC é idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaqui ou levar um núcleo para sua igreja, para sua casa, beleza? Deus abençoe você. Já já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o IBBC, uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer o curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A turma aí mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó. A galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaqui, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você, falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço.